Olá, muito boa tarde e sejam todos bem-vindos a mais uma reportagem. Hoje estamos localizados no município de Cacoaco, concretamente no bairro Boa Esperança 1, para acompanhar o concerto infantil gospel na Igreja Adventista do Sétimo Dia, em alusão ao mês da criança. Eu fui uma criança, tu foste uma criança. Então não deixe morrer a criança que vive dentro de si. Vem comigo e vamos mergulhar na onda dos mais pequeninos. Vamos! E até confesso que eu não sei dizer falando, mas se você me der um violão, então eu falo, então eu canto em verso e em canção. Mas dentro do coração de um adulto também tem um ser de criança. É isso que o pregador está querendo falar aqui. As crianças devem contar como estamos na frente. É isso que o pregador fala. Não se esqueça da boca do pregador, mas sim Deus manda essas palavras. Mas também pessoas escutam, em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos começar a fazer uma viagem com as crianças. Eu quero ir lá para o público, não aquele do público das crianças, mas lá, o público, todas as crianças estão ali, levantem. Crianças estão ali, o público, levantem, por favor. Todas as crianças que estão sentadas ali no público, para levantarem. Estão vazios? Já podem ver? E eu não vou fazer clicar para ver aqui alguns levantando, ok. Beleza. Podem sentar. Vamos cantar aquela música que cantamos no mês que Cristo veio à Terra. Vamos lá, vamos primeira história. Eis que Cristo vem à Terra em busca da joia, sua joia é preciosa, tem muito valor. O nosso tema para hoje é crianças resgatadas por Jesus. Crianças resgatadas. Crianças, vocês sabem o que é resgate? Já ouviram falar de resgate? Quem já ouviu? Já? O que é resgate, criança? Oi? Salvamento, né? Tem uma criança que diz que ainda não sei. E alguém aí disse salvamento, mas não sabe? Vocês estão familiarizados com aqueles bonecos ali na televisão? Quem gosta de ver desenho animado na televisão? Levanta a mão. Todas, né? Todos vocês. Quais são os bonecos que vocês conhecem de salvamento? Oi? Não entendi? Ladybug, mas. Oi? Vamos lá. Ao invés de falar em coro, eu vou deixar cada uma de vocês falarem, para que a gente ouça quais são os bonecos que vocês assistem. Qual é? Ok, mas. Ladybug, Super Wing e tantos outros, né? Que a gente vê ali na televisão. Todos esses bonecos que vocês assistem, principalmente o Super Wing, né? São bonecos que estão dedicados a salvamento, não é verdade? Quando alguém está em dificuldade, eles vão lá e fazem o quê? Resgatam. O Super é um jato, isso, né? É um jato que voa, tem super força. Quando o carro está colado na lama ou está colado numa montanha, ele vai e resgata, certo? Sim ou não? Sim. Então agora eu quero falar desse salvamento, mas não desse salvamento do Super Wings, nem do Ladybug, nem do patrulha. Patrulha quer? Nada disso. Nós vamos falar do maior resgate de todo o universo.
Por que resgate? Porque a humanidade, o mundo, o universo todo estava em perigo, então havia necessidade de alguém resgatar o mundo. Amém, crianças? Esse resgate do qual falaremos hoje, crianças resgatadas por Cristo, é um resgate que foi feito por Deus. E Deus enviou seu Filho Jesus para nos resgatar. Amém? Primeiro e último nome? Daniel Antônio. Entretanto, falar Daniel Antônio só é meio complicado. Daniel Matetelli. Pode olhar para a nossa câmera falar? Daniel Matetelli. Ok. Orador, ao longo da palestra ouvimos sobre o resgate da criança. Algumas questões. Para os tempos atuais, de que maneira é que se devem resgatar as crianças? Ok, nós falamos do resgate das crianças em dois âmbitos. Na verdade, falamos do âmbito espiritual, que é o principal, não é? Uma vez que nós estamos em um mundo caído, um mundo mergulhado em pecado e dentro do grande conflito em si, há necessidade de entregarmos os nossos corações a Jesus, não é? Para que Ele nos possa resgatar do pecado. Porém, também falamos aqui do resgate dos valores, não é? Morais e sociais. Uma vez que o facto de sermos membros de uma igreja não nos faz isentos de uma sociedade. Então, como é que nós vamos resgatar esses valores? É bem verdade que a família é o núcleo fundamental da sociedade e é na família onde começamos a inculcar os primeiros valores de respeito, não é? De harmonia, de trabalho e, na verdade, de cuidado e amor com o próximo em si. Esses valores, nos últimos dias, nós precisamos mais do que nunca inculcar em nossos meninos para que nós tenhamos uma sociedade o mais melhor possível. E, portanto, crianças com conduta desviada pelos pais, porque a nossa sociedade não se encontra lá com bons pais, digamos assim. E essas crianças desviadas por conduta dos próprios pais, de que maneira é que se deve resgatar? Bom, é bem verdade que é difícil quando as crianças aprendem com os exemplos negativos retirar isso da sua vida. Mas eu tenho dito que aquele velho ditado que diz o pau torto, que nasce torto, cresce torto, não é? Isso só funciona mesmo para pau. Para o ser humano há sempre uma maneira para fazer o quê? Para corrigir isso. É mais difícil, é mais complicado, entretanto é possível. Primeiro, como cristão, o primeiro passo seria orar por essas pessoas. Porque a oração será um meio, se podemos usar, um meio legal que nós daremos a Deus para fazer o que? Atuar na vida dessa pessoa. Segundo, nós precisamos trabalhar com a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus a essas pessoas, a essas crianças e a esses pais também, na verdade. Porque a palavra de Deus é uma palavra transformadora. A palavra de Deus transforma pessoas. E então, o ensino da palavra de Deus, a oração e também conduzir a criar programas sociais, não é, de apoio social, e que ajudem a trazer pessoas transviadas para o bom caminho, isso fará com que nós tenhamos aquele cidadão que aprendeu com maus exemplos de seus pais, não é? Aprenda bons e novos exemplos para que seja um homem melhor. Ok, sabemos que existem pais ateus, aqueles mesmo que não acreditam a Deus, e para esses pais que não acreditam em Deus e que não deixam os filhos frequentarem a uma religião, que conselho, que apelo o orador deixa para esses pais? Bom, há questões que são assim bem complexadas, né? Difíceis, na verdade, de lidar, muito difíceis mesmo. Nós temos aquilo, pelo menos na nossa Constituição, ainda há plasmada a liberdade de consciência e a liberdade religiosa em si, não é? A liberdade de consciência, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Essas liberdades
estão aí consagradas em nossa Constituição da República. Isso é para dizer o quê? Que cada indivíduo tem liberdade de expressar, e liberdade de pensamento, e liberdade de escolher ser ateu ou religioso, e ser religioso, que religião escolher. Entretanto, nós temos aquelas idades em que nossos filhos ainda são pequenos, e o pai ele é o responsável paternal desta criança. Aqui se torna um pouquinho complicado falar para essas crianças. Mas eu sei que muitas vezes nós temos ocasiões em que nos encontramos, em nossos encontros sociais, em nossas interações interpessoais, muitas vezes nos deparamos com pessoas nessas situações e que nós falamos alguma palavra para elas. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nunca volta vazia. Muitas vezes aquela palavra que nós falamos, Deus, por intermédio do seu Santo Espírito, trabalhará na mente dessas pessoas para que quando tiverem liberdades fora, nesse caso dos seus pais, elas possam fazer o quê? Seguir um caminho diferente dos seus pais. Primeiro e último nome? Natália Gabriel. Está a gostar da atividade? Tô. É a primeira vez que participas? Não. Como é que estás a ver a atividade? Tá muito melhor. Tá muito. Tá a cuidar muito. Tá nos agradar, estamos muito felizes. Ok. E qual é o conselho que você deixa para as crianças que não estão aqui? E falei para começar a participar nos programas das crianças. E para aqueles papás que não deixaram as crianças saírem, qual é o conselho que você deixa? Eu fiquei muito triste. Porque os papais não vestiram suas crianças para participar no programa das crianças. Boa tarde. Boa tarde. Como te chamas? Rosemary Portugal. Está a gostar da atividade? Sim, estou a gostar. Qual é o nome bíblico que você conhece? Mateus. Só Mateus? Não. Mas, Isaías. qual é a passagem de Jesus que você se lembra? Não lembro nenhuma. Atenção, palmas! Atenção, palmas! Palma pra cima, palma pra baixo, do outro lado, palma na vitória, na
Palma da vitória. Primeiro e último nome? Raquel Cacueca. Não percebo. Raquel Cacueca. Raquel, há quanto tempo pertence ao grupo? Anjo da Esperança? Pertence ao grupo Anjo da Esperança há 2 anos. Há 2 anos. Sim. E quais são as dificuldades que tem enfrentado ao grupo? Tem sido alguma dificuldade de não ter, tipo... Nós temos alguns programas e a maioria dos programas não tem aquela possibilidade de dar a maioria das coisas que as crianças precisam, como ter mais balões, ter mais pipocas, mais churros. São essas dificuldades que nós temos. E qual é a tua função no grupo? A minha função no grupo é de solista. Qual é o conselho que deixa a outras crianças quanto ao mês de junho? Quanto ao mês de julho, eu deixo apelo a outras crianças que o mês de junho é um mês muito especial para as crianças. Então, aquele pai que tem a sua criança em casa, quando tem uma atividade no mês de junho, não deixa a sua criança de fora. Traz a tua criança, que pode ser em qualquer igreja, tem programa do mês de junho, como aqui na Adventista, como qualquer igreja. Esse é pelo que eu deixo. Meu amor, olha para o futuro, pensando em seus filhos, pensando em você. Meu amor, nós vamos sorrir, atrair a felicidade, vencer, mãos para dar, união, nós vamos sorrir, nós vamos sorrir, atrair a felicidade, vencer, mãos para dar, união, nós vamos sorrir. Ok, então agora estamos aqui com a psicóloga, vamos procurar saber o nome. Primeiro e último nome? Luzia Tomé. Luzia Tomé, como é que é o desenvolvimento psicológico da criança atual? Atualmente nós vamos nos cingir, né, naquilo que a ciência tem pesquisado, né, que o desenvolvimento de uma criança, vou falar mais um pouquinho daquela questão emocional, né, em cada fase daquilo que é a fase da infância, nós vamos encontrar características, né, que são naturais ou básicas de uma criança. Aos 3 anos, a criança ainda é um pouquinho egocêntrica, né? Tem aquele comportamento de querer tudo para ele. É um comportamento natural. Mas ao longo do desenvolvimento, ainda ao longo da infância, a criança já aos 6 anos, já pode, os pais já podem começar a trabalhar a questão dele não ser tão egocêntrico, como quando ele fizer uma obra de partilha, os pais têm que elogiar, têm que de uma forma lúdica, né, de forma de brincadeira, mostrarem-se satisfeitos pelo ato do filho. E quando o filho apresentar um comportamento desagradável ou inapropriado, os pais do mesmo modo devem apresentar um comportamento ou uma expressão de reprovação. Eu, pelo menos com meus filhos, eu faço ele já dá conta. Eu não falo não, filho, eu falo e ele já sabe que é uma coisa errada. E quando ele faz uma coisa boa, em vez de eu falar muito bem apenas, ou bato a palma, salto muito bem. Então, é de uma forma lúdica que eu acabo ensinando para as crianças aquilo que é correto e aquilo que não é. Então, os pais devem se envolver seriamente desde a infância a incutirem nos filhos os bons comportamentos. Então, para umas crianças, para um presente futuro, devemos trabalhar muito agora. Antônio Luciano Sandala é meu nome. Como participante, como é que está a ver a atividade? Vejo o programa tão bom, maravilhoso. Estou a gostar de estar aqui. Quanto ao mês da criança, o que é que tem a dizer? Digo feliz Dia da Criança, porque eu também já passei por esta idade. Foi maravilha, recordando os tempos passados e o momento que eu estou aqui. É tão bom ser uma criança. É a primeira vez que participa dessa atividade? Sim. Pela primeira vez com a criança aqui, na qual eu trabalho com eles, na igreja. É pela primeira vez. Qual é a congregação que pertence e qual é o nome do grupo que se faz presente aqui?
A congregação na qual nós pertencemos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia de Califa, e o nosso grupo é Estrela d'Alva. Albino Felipe Galeano é o meu nome. Como organizador da atividade, como é que está a decorrer a atividade? A atividade, graças a Deus, está a recorrer segundo a vontade de Deus. E nós também não sabíamos que podia correr do jeito que está a correr. É de agradecer, de louvar a Deus por este momento que até estas horas nós estamos. E qual é o resumo que tem quanto à atividade? O resumo que tem a atividade a dizer é só que a falar para umas crianças que não fazem presente, que não fazem presente no mesmo programa, que quando protejamos um programa assim, que as crianças se fazem presentes, porque nós trabalhamos mais com poucas crianças, as crianças são muitas, mas trabalhamos com poucas crianças através de outros problemas, mas queremos que, então, quando houver mais outro programa, que queremos que o envolvimento total de todas as crianças. E o que tem a dizer quanto ao mês da criança? O mês de criança, só desejo feliz bom mês, desejo bom mês, né? Que é mesmo mês de criança. Também quando você trabalha com as crianças, também se torna uma criança. E nós desejamos feliz mês de criança, que boa continuação, um mês completo. Há quanto tempo realizam essas atividades? Esse tempo só temos... E a data anunciar já faz há 2 meses. Mas é o segundo programa que nós já realizar, mas nunca foi um programa igual de hoje que nós estamos a realizar. Como é que foi o processo de organização da mesma atividade? O processo da mesma atividade foi um sucesso, né? Apesar que foi duro para entrar no conselho, para o conselho apurar esse programa, não foi assim tão razoável, mas com Deus também tocou na mente de mãe para ele que aceitasse esse programa se realizasse, que até hoje conseguimos realizar o mesmo programa. E quanto ao teu membro, quais são as dificuldades que tem encarado para conseguirem realizar essa atividade? É mesmo nas contribuições e nos ensaios. Quando há ensaio para atividade, há poucas crianças que aparecem. Quando também há uma contribuição que se faz, também há poucas crianças que fazem a mesma contribuição. E assim estamos a nos despedir com muito amor, carinho e atenção. Cuidem dos pequenitos, deem mais amor, mais carinho e mais proteção. E até lá, beijos. Tchau, tchau.